o mundo mergulhou em um caos sem precedentes. A frase que antes soava como um exagero profético, agora ecoava como uma verdade brutal nos corredores do poder em Washington. Para cada especialista brasileiro que parte, 19 americanos perdem seus empregos. E essa verdade se materializou com uma velocidade assustadora. Em todo o estado do Texas, complexos industriais inteiros pararam simultaneamente. A deportação sumária de 8 engenheiros brasileiros resultou na perda de 1.127 empregos em um único dia. Um mês depois, a gigantesca fábrica da Rivian parou. Em seguida, a Ford, em um efeito dominó devastador. Finalmente, até mesmo as instalações da Tesla, que operavam em parceria com tecnologia brasileira, começaram a ruir, uma após a outra. Isso não era uma mera crise econômica. Era a própria existência dos Estados Unidos como superpotência industrial que estava sendo abalada em seus alicerces. E a chave para sua sobrevivência, o interruptor que poderia religar ou desligar a maior economia do mundo, estava nas mãos de uma nação que eles haviam subestimado por tempo demais, o Brasil. Você consegue acreditar que uma fábrica operando em sua capacidade máxima pode ser completamente paralisada em apenas 30 dias? Que 1.127 pessoas podem perder seu sustento, e a taxa de operação pode despencar de 94% para míseros 23%. Eu sou Richard Steele. Por 18 anos, analisei a indústria americana através dos números como analista sênior do Departamento de Comércio. Vi centenas de situações de crise, mas o arquivo que encontrei em minha mesa na manhã de 17 de março de 2025 foi um choque de outra dimensão. O arquivo, marcado com o selo vermelho de emergência, estilhaçou todo o bom senso que eu conhecia. Aquilo não era uma simples recessão. Algo estava fundamentalmente, terrivelmente errado. Formado em Harvard, meu trabalho como analista de política industrial era traduzir o caos em dados compreensíveis. Centenas de relatórios passaram pela minha mesa: a estagnação da indústria automobilística, o colapso das cadeias de suprimentos de semicondutores, as guerras comerciais. Eu analisei e previ todas as crises com dados. Para mim, a indústria era um mundo ordenado. Um lugar onde a inserção de números produzia resultados previsíveis. Essa era a minha fé. Até aquela manhã. Como de costume, entrei no escritório com uma caneca de café na mão e encontrei o incomum arquivo vermelho sobre minha mesa. As palavras impressas na capa criavam uma atmosfera que não era trivial: estado de emergência na indústria de manufatura do Texas. Envio imediato ao local. Texas. O novo coração da indústria de veículos elétricos e tecnologia aeroespacial da América? Abri o arquivo e virei a primeira página. Naquele momento, senti como se meu coração tivesse parado. 1.127. Era o número de desempregados em um único complexo industrial, em apenas 30 dias. Eu pisquei, incrédulo. Pensei que fosse um erro de digitação. Peguei minha calculadora e refiz os cálculos. Em média, 37 pessoas perdiam o emprego por dia. Em uma única fábrica. Como isso era possível? Quando vi o gráfico seguinte, minhas mãos começaram a tremer. Taxa de operação um mês atrás, 94%. Taxa atual, 23%. Em 18 anos de carreira, eu nunca tinha visto números como aqueles. A taxa de operação de um complexo industrial de ponta cair mais de 70% em um mês era teoricamente impossível. Nem uma guerra, nem um desastre natural poderiam causar um colapso tão rápido. Normalmente a queda é gradual. O equipamento para em sequência, o pessoal é reduzido aos poucos. Esse é o padrão do colapso industrial. Mas isso foi como se alguém tivesse desligado um interruptor, causando um colapso instantâneo. Ao virar mais páginas, encontrei a estimativa de danos às indústrias relacionadas. 4.700 pessoas. Empresas parceiras, fornecedores de componentes, empresas de logística. A paralisação de uma única fábrica se espalhou como uma teia de aranha, paralisando todo o estado do Texas. Fechei o arquivo, larguei minha xícara de café e olhei pela janela. A paisagem matinal de Washington era serena.
As pessoas iam para o trabalho, os carros corriam pelas ruas. Mas minha mente estava em completo tumulto. Eu estava ignorando alguma coisa. Uma taxa de operação de 94% é um nível que excede as metas. Uma fábrica operando com eficiência máxima, caindo para 23% em um mês. Isso não podia ser explicado pelos princípios normais de mercado. A demanda caiu drasticamente? Não, as vendas de veículos elétricos e a demanda por aço especial estavam, na verdade, em alta. O fornecimento de matérias-primas foi interrompido? Também não. Não havia menção a isso em nenhum lugar do arquivo. Então, o que diabos parou aquela fábrica? Abri o arquivo novamente e o reli, linha por linha, meticulosamente. Tinha que haver uma pista. Mas a resposta não estava lá. Os dados eram claros, mas a causa era invisível. Era como estar diante de um assassinato sem assassino. Isso não eram apenas dados. Era a primeira fenda em toda a minha experiência e conhecimento. Os números não mentem, mas os números à minha frente eram simplesmente impossíveis de interpretar. Era como se alguém tivesse removido uma única peça do quebra-cabeça, tornando a imagem inteira incompreensível. Liguei para o meu chefe. Minha voz tremia. Preciso ir para o local imediatamente. Esta não é uma crise que conhecemos. 6 horas depois, eu estava em um avião para Austin. Pela janela, a paisagem de Washington se afastava. Coloquei o arquivo no colo e o examinei mais uma vez. 1.127 pessoas. 31 dias. De 94% para 23%. Eu acreditava que entenderia o que esses números significavam quando chegasse lá. Mas naquele momento eu não fazia ideia de que a verdade que estava prestes a descobrir seria um choque que abalaria toda a nação americana. No aeroporto de Austin, a primeira pessoa a me receber foi o engenheiro Roberto Mendes, um veterano da indústria de metalurgia com 40 anos de experiência de campo, uma lenda viva da CBMM, a gigante brasileira do nióbio. Seu rosto era marcado por rugas profundas, um testemunho de anos passados no chão de fábrica, decifrando os segredos dos metais. Analista Steel. Prazer em conhecê-lo, disse ele, com um sotaque carregado e uma voz grave. Isso deve ser um erro nos dados. Eu vi 40 anos de chão de fábrica, e nunca vi números como estes. A voz do engenheiro Mendes tinha peso, como se ele estivesse tentando convencer a si mesmo. Mas seus olhos diziam outra coisa. Havia uma cor de profunda ansiedade neles. Quem veio nos buscar foi Ryan Caldwell, o vice-diretor de desenvolvimento econômico do Texas. Ele nem mesmo ofereceu um aperto de mão, apenas um aceno de cabeça. Seu rosto estava exausto, como se não dormisse há dias. É 1 hora de carro. Vamos. A voz de Ryan era seca, como a de uma máquina sem emoção. O carro partiu, e eu olhei pela janela. No início a paisagem era comum. Carros na rodovia, prédios passando, nada diferente do cenário típico do sul-americano. No entanto, à medida que nos aproximávamos do complexo industrial, um sentimento indescritível de estranheza começou a se espalhar em meu peito. Vi um posto de gasolina, mas, embora fosse meio-dia, as portas estavam fechadas. O próximo posto, a mesma coisa. E o seguinte também. Placas de fechado para negócios balançavam ao vento, emitindo um som oco. Vi restaurantes, mas os estacionamentos estavam desertos. Nenhum carro, apesar de ser a hora do almoço. Poeira se acumulava nas janelas, mostrando que nenhum cliente havia passado por ali em dias. Vice-diretor Caldwell, por que essas lojas estão fechadas? Perguntei. Ryan Caldwell ficou em silêncio por um momento. Então, com uma voz curta e pesada, respondeu: no momento em que a fábrica parou, tudo parou. Ouvindo aquelas palavras, o engenheiro Mendes, que olhava pela janela, murmurou baixo: isso não é um problema de uma única fábrica, não é? O carro continuou por uma estrada desolada. Embora fosse um dia de semana ao meio-dia, quase não havia carros passando. Era como dirigir por uma cidade fantasma. Senti um aperto no fundo do meu peito.
Os números frios e inorgânicos do arquivo estavam agora se tornando uma realidade vívida e crua diante dos meus olhos. Depois de mais 30 minutos, uma estrutura gigantesca apareceu. O complexo de manufatura da Rivian e de ligas especiais da Tesla. A escala era avassaladora, mesmo à distância, com uma área equivalente a dezenas de campos de futebol. Era o lugar que tinha sido chamado de símbolo do renascimento da manufatura americana. Mas algo estava claramente errado. Estava silencioso demais. De uma fábrica em operação, você deveria ouvir o som mesmo de longe. O barulho dos motores dos caminhões, o bip das empilhadeiras, as vozes dos trabalhadores, o zumbido das máquinas. Não havia nada. No momento em que passamos pelo portão principal e entramos no estacionamento, prendi a respiração. O estacionamento estava completamente vazio. Deveria ser a hora da troca de turno. Normalmente estaria lotado com centenas de carros. Mas, incluindo o nosso, havia apenas 5 veículos ali. Descendo do carro, o engenheiro Mendes ficou sem palavras, apenas olhando para a fábrica atônito. Caminhamos em direção à entrada principal. Nossos passos ecoavam desoladoramente no chão de concreto. Parados em frente ao enorme edifício, um calafrio percorreu minha espinha. Não havia absolutamente nenhum som vindo desta vasta fábrica. Nenhum som de máquinas girando, de metal colidindo, de esteiras transportadoras se movendo. Um silêncio absoluto dominava aquele espaço colossal. Ryan abriu o portão principal com uma chave mestra. A porta se abriu lentamente, liberando um ar frio e um cheiro de metal. Entramos. A cena que vi, eu nunca esquecerei. As esteiras transportadoras estavam paradas com carrocerias de carros montadas pela metade. Braços robóticos estavam congelados em ângulos não naturais, como se o próprio tempo tivesse parado. As chamas de solda haviam se extinguido há muito tempo, e uma fina camada de poeira cobria as bancadas de trabalho. O teto parecia ter dezenas de metros de altura, e apenas as luzes fluorescentes iluminavam o vasto espaço. Dentro da fábrica vazia, apenas o som de nossa respiração e nossos passos ecoavam. Tocando um robô parado, o engenheiro Mendes disse com a voz trêmula: "Isso é o mesmo que uma sentença de morte para a indústria." Sua voz ecoou pela fábrica, tornando o espaço vazio ainda mais real. Caminhei lentamente, passando pelas bancadas de trabalho e pelas máquinas paradas. Tudo estava preservado em perfeitas condições. Nada estava quebrado ou danificado. Estava apenas parado. Alguém desligou o interruptor, ou alguém desapareceu? Olhei para o quadro de avisos onde as instruções de trabalho estavam afixadas. A última atualização era de 15 de março. Apenas 2 semanas antes. Nada havia sido atualizado desde então. Ryan nos guiou por um corredor até a área de escritórios. No corredor, apenas nossos passos ecoavam, e o zumbido fraco das luzes fluorescentes era o único som. Ele abriu a porta de um escritório e lá dentro um homem estava sentado. Ele levantou o rosto lentamente quando nos viu. Seus olhos estavam vermelhos e injetados, e ele parecia extremamente exausto. Frank Miller, o chefe de gerenciamento de produção desta fábrica. Sentei-me em frente a ele, e o engenheiro Mendes sentou-se ao meu lado. Ryan ficou ao lado da porta, de braços cruzados, em silêncio. Depois de olhar para alguns papéis por um tempo, Frank abriu a boca pesadamente. Perguntem o que quiserem. De qualquer forma, já acabou tudo. Peguei o arquivo e fiz a pergunta mais importante. Frank, um mês atrás, a taxa de operação era de 94%. O nível que excedia as metas. Agora é de 23%. O que diabos aconteceu aqui? Frank olhou diretamente para mim. Havia um profundo desespero em seus olhos. E com um longo suspiro, ele proferiu a única frase que atravessou todo o mistério: os brasileiros foram embora. Por um momento fiquei sem palavras. Brasileiros? Que relação o Brasil tem com esta fábrica? O engenheiro Mendes também tinha uma expressão séria, e o vice-diretor Ryan baixou o olhar. Brasileiros? O que você quer dizer?
Perguntei. Frank abriu a gaveta de sua mesa, tirou um arquivo grosso e o colocou sobre a mesa. Quando ele o abriu, uma lista de nomes apareceu. Dezenas de nomes, todos brasileiros. Estes são os engenheiros e especialistas enviados. Pessoal da CBMM da Embrapa, especialistas em biocombustíveis. Eles foram enviados para gerenciar as linhas de refino de nióbio e a produção de biocombustíveis avançados. Esta fábrica tem o nome da Rivian, mas o seu coração é a tecnologia brasileira de nióbio e etanol. Ele continuou com uma voz sem força, a formulação das ligas de nióbio, os sistemas de resfriamento para baterias de estado sólido, o controle de qualidade dos catalisadores de biocombustível, a programação dos robôs. Tudo era um sistema brasileiro. Havia 1.600 pessoas trabalhando nesta fábrica, mas quem realmente a fazia funcionar eram apenas um punhado de especialistas do Brasil. Nós éramos apenas peças, movendo-nos de acordo com suas instruções. Eu não podia acreditar. Uma fábrica gigante com 1.600 funcionários dependia de apenas um punhado de especialistas? Um número tão pequeno de pessoas pode controlar tudo? Perguntei. O engenheiro Mendes interveio. Frank, você não procurou por técnicos substitutos? Existem muitos engenheiros talentosos nos Estados Unidos. Frank deu um sorriso amargo. Nós procuramos. Convidamos uma equipe de engenheiros de ponta da ThyssenKrupp, da Alemanha. Mas eles desistiram e voltaram para casa em 3 dias. A razão era que era complexo demais. Também chamamos uma equipe de engenheiros da POSCO, da Coreia, mas eles só duraram uma semana. Colocamos nossa própria equipe de engenheiros americanos, mas o resultado foi uma taxa de operação de 23%. Essa é a realidade. Frank levantou um manual grosso sobre a mesa. Instruções de trabalho traduzidas para o inglês. Olhe isto. Ele apontou para uma linha. Processo de mistura da liga de nióbio. Temperatura mantida a 1850 graus Celsius por exatamente 47 segundos. É só o que diz. Por que 1850 graus? Por que 47 segundos? Não há razão em lugar nenhum. Ele continuou virando as páginas. Ângulo da solda do robô, 45,7 graus. Por que esse ângulo? Desconhecido. Ajuste de pressão, 3,2 bar. Por quê? Não sabemos. Estávamos apenas seguindo o manual como papagaios, sem entender o significado. Peguei o manual e comecei a ler. As instruções eram claras, mas não havia absolutamente nenhuma explicação do porquê. Os especialistas brasileiros sabiam o motivo? Perguntei. Frank assentiu. Claro que sabiam. Eles sabiam sem nem olhar o manual. Apenas ouvindo o som de uma máquina, eles sabiam o que estava errado. Tocavam o medidor de temperatura e diziam, está 0,3 graus Celsius mais alto. Para nós parecia mágica. O engenheiro Mendes murmurou baixinho, é o instinto do mestre. O feeling. Exatamente. Mas nós só podíamos entender isso através de dados. Uma vez perguntei a um deles, por que 1850 graus? O engenheiro brasileiro respondeu, a 1840 graus Celsius, a reação química dentro da liga fica 0,8% mais lenta. A 1860 graus Celsius, a expansão térmica reduz a vida útil em 3%. Quando perguntei sobre 1855 graus Celsius ou 1845 graus Celsius, ele disse, isso muda com a umidade e a pressão atmosférica do dia. Frank suspirou. Foi quando eu percebi. Isso não eram apenas números. Eram milhares de tentativas e erros, dezenas de milhares de pontos de dados, décadas de experiência condensadas em know-how. O manual era apenas um subproduto. O verdadeiro núcleo estava em suas cabeças. Por que os especialistas brasileiros foram embora? Perguntei. O rosto de Frank se contraiu. Houve um incidente no aeroporto. Um dos engenheiros brasileiros foi detido na imigração por 7 horas. A razão era que o propósito de sua entrada era suspeito. Uma história ridícula.
Ele vinha para cá todo mês por 2 anos. A matriz no Brasil protestou, mas não adiantou. No dia seguinte, recebemos uma notificação da matriz brasileira para retirar todos os especialistas enviados. O vice-diretor Ryan falou pela primeira vez. Isso não é uma reação exagerada? Retirar todo mundo por causa do problema de uma pessoa? Frank olhou para Ryan com um olhar frio. Exagerada, vice-diretor? Antes de partirem, os especialistas brasileiros nos ofereceram um período de transição de 3 meses. Mas a alta administração recusou. Eles disseram que os engenheiros americanos seriam suficientes. E este é o resultado. Abri o arquivo novamente. Havia um cronograma para a retirada dos especialistas brasileiros. Eles partiram gradualmente ao longo de 6 dias, de 10 a 15 de março. E em 16 de março, a taxa de operação começou a cair drasticamente. A fábrica desmoronou em apenas 6 dias. Frank assentiu. No primeiro dia, tudo bem. Apenas siga o manual. Mas no segundo dia, um dos robôs funcionou mal, e não conseguimos encontrar uma solução, não importava o quanto procurássemos no manual. No terceiro dia, a taxa de defeitos das ligas de nióbio disparou, e a linha inteira parou com apenas um pequeno ajuste na temperatura de resfriamento. No quarto dia, pedimos suporte de emergência à matriz brasileira, mas fomos recusados. Sua voz tremia. Em uma semana eu entendi. Esta fábrica nunca foi nossa desde o início. Estávamos apenas alugando. O verdadeiro dono era o Brasil. O engenheiro Mendes fechou o manual e disse, analista Steel. Isso é mais sério do que eu imaginava. Não é apenas dependência tecnológica. É subordinação completa. Assenti silenciosamente. 1.127 desempregados, uma queda de 94% para 23%, 4.700 vítimas em efeito cascata. E a causa de tudo isso foi a ausência de apenas um punhado de pessoas. Inacreditável, murmurei. Analista, disse Frank, esta fábrica de ponta, o orgulho da América, não passa de um monte de sucata sem o Brasil. Essa é a realidade. A viagem de volta de nossa reunião com Frank deixou minha cabeça girando. A partida de apenas alguns especialistas brasileiros ainda não explicava tudo. Por que tantos engenheiros americanos não conseguiram substituí-los? O engenheiro Mendes, aparentemente com a mesma dúvida, chamou Frank novamente. Frank, só mais uma coisa. Pode nos dizer especificamente sobre a busca por talentos substitutos? Frank nos levou de volta ao escritório e tirou uma pasta grossa de um armário de arquivos. A capa dizia, registro de solicitação de suporte técnico de emergência. Começamos no dia seguinte a partida dos especialistas brasileiros. O primeiro contato foi com a ThyssenKrupp. A Alemanha é uma potência automotiva e metalúrgica, certo? 7 de seus melhores engenheiros vieram. Seus currículos eram impressionantes. 20, 30 anos de carreira. Frank abriu um relatório. No primeiro dia, eles estudaram nossos manuais. No segundo dia, inspecionaram o local. Na manhã do terceiro dia, o líder da equipe veio até mim e disse, isto não é uma siderúrgica. Requer a precisão de uma fábrica de semicondutores. Naquela tarde, eles foram embora. O engenheiro Mendes balançou a cabeça e murmurou, engenheiros alemães desistindo em 3 dias. Lendo o relatório que eles deixaram, você entende o porquê. O processo de montagem de uma única célula de bateria usando a liga de nióbio tem 247 etapas. Em cada etapa, a temperatura, umidade, pressão e tempo devem ser estritamente controlados dentro de faixas de 0,1%, 1% e 5%. Um leve desvio e a linha inteira para. Peguei o relatório e li. A caligrafia do técnico alemão era elegante, mas o conteúdo era desesperador. Em seguida, a equipe coreana. 5 engenheiros da POSCO vieram. A Coreia é uma potência mundial em manufatura. Eles duraram uma semana. Frank pegou outro relatório. A abordagem da equipe coreana foi diferente.
Eles analisaram 6 meses de registros de operação deixados pelos especialistas brasileiros. Gráficos de mudança de temperatura, estatísticas de taxa de defeitos, eles investigaram tudo para encontrar um padrão. Mas no 5º dia, o líder da equipe me disse: não há padrão. É diferente a cada vez. Diferente a cada vez? O que isso significa? Mesmo sob as mesmas condições, os especialistas brasileiros respondiam de forma diferente a cada vez. Em um dia, eles mantinham 1850 graus Celsius. Em outro, aumentavam para 1852 graus Celsius. Os mesmos dados, mas uma escolha diferente. Não tínhamos ideia do porquê. O engenheiro Mendes murmurou: isso é intuição além dos dados. A sensação da experiência. O relatório deixado pela equipe coreana dizia: para entender este sistema, são necessários no mínimo 5 anos de experiência no local. Apenas com o manual é totalmente impossível. Eles também foram para casa. Suspirei. Se a Alemanha e a Coreia falharam, quem poderia fazer isso? E a nossa própria equipe americana? A expressão de Frank escureceu. Colocamos 12 dos nossos melhores engenheiros, formados no MIT e em Stanford. Eles persistiram por 2 semanas, mas o resultado foi uma taxa de operação de 23%. Eles conseguiram operar as linhas de montagem simples, mas não conseguiram tocar nos processos centrais de produção das ligas e dos biocombustíveis. Ele nos levou de volta à fábrica. Em um canto, contêineres estavam empilhados. Havia dezenas deles. O que são aqueles? São concentrados de nióbio e catalisadores de biocombustível que chegaram do Brasil. Estão parados aí há 3 semanas. Os olhos do engenheiro Mendes se arregalaram. As peças chegaram, por que não as usam? Não podemos. De acordo com os regulamentos, eles não podem ser colocados na linha sem a inspeção dos especialistas brasileiros. A assinatura deles é necessária no certificado de garantia de qualidade. Os engenheiros americanos não tentaram inspecionar? Tentamos. Frank nos levou a uma bancada de trabalho. Havia um lote de nióbio ali, e um braço robótico parado ao lado. Colocamos o nióbio inspecionado pela equipe americana. À primeira vista, não parecia haver problema. Mas o robô o rejeitou. O robô rejeitou? Frank nos mostrou uma tela de computador. Erro, autenticação falhou. A assinatura do lote não corresponde. O sistema de controle tem um algoritmo que distingue as características únicas do nióbio processado no Brasil com uma precisão de 0,001%. Ele escaneia todos os dados peso, densidade, reatividade à temperatura, e só permite a passagem do que foi inspecionado pelos especialistas brasileiros. Senti um arrepio. Como isso é possível? Não sei ao certo, mas posso adivinhar. Durante a inspeção, os especialistas brasileiros usam um equipamento especial para deixar uma assinatura eletrônica microfina. O sistema a reconhece. O engenheiro Mendes acariciou o braço robótico e disse: analista Steel. Isso não é apenas segurança. É uma fortaleza digital. Uma fortaleza na qual ninguém, exceto seu criador, pode entrar. Olhei novamente para os contêineres. Milhões de dólares em materiais parados inutilizáveis. Você não pediu novamente a matriz brasileira? Várias vezes. Mas a resposta foi a mesma: o envio de especialistas é impossível. Se assinarmos um contrato de consultoria, o suporte remoto é possível, mas a condição era de 30 milhões de dólares por ano. Desistimos. Frank disse por fim: analista. O Brasil não nos vendeu tecnologia. Eles nos fizeram subordinados ao seu sistema. De volta a Washington, passei a noite com o engenheiro Mendes analisando dados de empresas brasileiras nos Estados Unidos. E encontramos um padrão surpreendente. Não era apenas a fábrica da Rivian no Texas. A fábrica da Embraer na Flórida, o complexo de agrotecnologia da Embrapa na Califórnia, a planta de processamento de aço da Gerdau no Alabama, todas tinham a mesma estrutura.
Um pequeno número de brasileiros-chave gerenciando centenas, milhares de americanos. Analista Steele, olhe estes números. O engenheiro Mendes apontou para uma planilha. Prendi a respiração. Na fábrica da Gerdau no Alabama, 44 brasileiros gerenciavam 2.816 americanos, uma proporção impressionante de 1 para 64. Na planta de agrotecnologia da Embrapa, 27 brasileiros gerenciavam 1.747 americanos. A eficiência das empresas brasileiras era de 4 a 6 vezes maior que a de outros países. Engenheiro Mendes, como essa eficiência é possível? Ele abriu um novo documento. O título era Densidade de Automação e Tecnologia por País na Indústria. A resposta está aqui. O Brasil não lidera em robôs como o Japão, mas sim em know-how de processos estratégicos. Eles não usam apenas pessoas. Eles usam sistemas integrados onde o conhecimento humano é o núcleo. Um pequeno número de pessoas-chave são os pilotos, e toda a fábrica é um gigantesco sistema automatizado em torno de seu conhecimento. Se o piloto desaparece, o caça mais avançado não passa de sucata. Mas o problema não era só esse. Abri o relatório econômico do Texas. O dano um mês após o fechamento da fábrica da Rivian era chocante. 37 empresas parceiras faliram, e para 23 delas, a causa foi a interrupção dos negócios com o Brasil. Isso é 62%. Ainda mais assustador era o número de 220 mil empregos adicionais previstos para serem perdidos. 220 mil? O engenheiro Mendes também não conseguiu esconder o choque. Não é só o Texas. O mesmo fenômeno está acontecendo em todos os estados onde empresas brasileiras operam. Empresas parceiras estão falindo uma após a outra, fornecedores de componentes, empresas de logística e até mesmo restaurantes perto das fábricas. Tudo está sendo afetado. Comecei a escrever um relatório enquanto organizava os dados. O título era Análise da Dependência Tecnológica do Brasil, a vulnerabilidade estrutural da indústria manufatureira. Mas quanto mais eu escrevia, mais me convencia de que não era apenas uma questão de dependência, mas de completa subordinação. Na manhã seguinte fui chamado ao gabinete do secretário de Comércio para um briefing de emergência. Representantes do Departamento de Defesa, Energia e Tesouro já estavam reunidos. Analista Steele, por favor, explique a situação no Texas. Desdobrei os materiais que havia preparado e expliquei sobre os 1.127 desempregos, a retirada dos especialistas brasileiros e a estrutura do sistema impossível de substituir. A sala de reuniões gradualmente se encheu de uma atmosfera pesada. E qual é a conclusão? Que o Brasil está nos ameaçando, disse o subsecretário do Tesouro com acidez. Não é uma ameaça. É uma realidade que já está acontecendo. A indústria manufatureira americana é estruturalmente dependente da tecnologia brasileira, e no momento, a substituição é impossível. A sala de reuniões murmurou. Alguém protestou, não é um exagero? O Brasil é um país em desenvolvimento. Se a América levar a sério, podemos substituí-los facilmente. Mostrei o próximo slide. Ligas de nióbio para baterias e supercondutores. O Brasil detém 98% das reservas e da tecnologia de refino. Biocombustíveis de aviação sustentável. 75% da tecnologia patenteada. Agrotecnologia para climas áridos. 80% do mercado global. Nestas áreas, não existem substitutos. Fora do Brasil, só a China tem algo, mas a qualidade é muito inferior. O engenheiro Mendes acrescentou, até os melhores engenheiros da Alemanha e da Coreia se retiraram em 3 dias a 1 semana. A lacuna tecnológica é muito grande. A reunião durou mais de 2 horas, mas nenhuma conclusão foi alcançada. Todos reconheceram a gravidade, mas ninguém pôde apresentar uma solução. Após a reunião, o engenheiro Mendes me abordou. Analista Steele. Você precisa reportar esses dados à Casa Branca. Eles já estão na linha de relatórios. Receberemos um chamado da Casa Branca em breve. Naquela tarde, como esperado, o telefone tocou.
Era do gabinete do Conselho Econômico da Casa Branca. Mas as palavras que ouvi foram chocantes. Analista Steele, lemos seu relatório com atenção. No entanto, a Casa Branca está atualmente se movendo em uma direção diferente. Uma direção diferente? Estamos considerando uma tarifa de 100% sobre os produtos brasileiros. O presidente ordenou. Eu não podia acreditar no que ouvia. Isso é suicídio. Vocês não leram meu relatório? Eu afirmei claramente que a indústria manufatureira americana não pode sobreviver sem a tecnologia brasileira. Nós entendemos. Mas a política não se move apenas com dados. A Casa Branca acredita que o Brasil não pode ignorar a América. O telefone foi desligado abruptamente. Fiquei ali, atônito. O engenheiro Mendes viu meu rosto e perguntou: o que aconteceu? Eles são loucos. A Casa Branca vai jogar uma bomba tarifária no Brasil. O rosto do engenheiro Mendes empalideceu. Então o Texas é apenas o começo. A América inteira vai parar. Olhei pela janela. As luzes brilhantes de Washington eram visíveis. O incidente no aeroporto foi apenas o começo. A verdadeira guerra estava por vir, e talvez estivéssemos prestes a começar uma luta que nunca poderíamos vencer. Uma reunião de emergência foi convocada na Casa Branca. Na sala de conferências do segundo andar da ala oeste, toda a equipe econômica do presidente estava reunida. Eu e o engenheiro Mendes também estávamos presentes. O ar na sala estava tenso. Analista Steele, por favor, explique a situação atual com precisão. Exibi os dados que preparei na tela. No campo das ligas de nióbio, a participação do Brasil é de 98%. É o coração da indústria de veículos elétricos e aeroespacial da América. Biocombustíveis de aviação, 75%. Agrotecnologia, 80%. A indústria manufatureira americana é estruturalmente dependente da tecnologia brasileira. Como o caso do Texas prova, a substituição é impossível. Os melhores engenheiros da Alemanha e da Coreia falharam. Passei para o próximo slide. Se o Brasil suspender sua tecnologia, um colapso em cadeia começará em 22 estados dos Estados Unidos. A previsão de desemprego é de, no mínimo, 500 mil pessoas. A sala de reuniões murmurou. Naquele momento, o conselheiro econômico Ben Vance levantou-se. Ele era um político veterano de meados dos 60 anos, que passou 30 anos em Wall Street. Analista Steele, isso é um problema de técnicos, não um problema de Estado. Uma nação em desenvolvimento não pode desafiar os Estados Unidos. O Brasil não pode sobreviver sem o mercado americano. Se impusermos tarifas, eles se ajoelharão. A negociação começa depois disso. Tentei argumentar, mas o engenheiro Mendes me silenciou. A atmosfera da reunião já havia mudado. O julgamento político tinha precedência sobre os dados. A reunião terminou em 1 hora. A conclusão era clara: pressão. Não negociação. Enquanto a reunião terminava, o presidente apareceu pessoalmente na sala de imprensa. Eu e o engenheiro Mendes assistimos à transmissão ao vivo em um monitor no corredor. A partir de hoje, imporemos imediatamente uma tarifa de 100% sobre todos os produtos brasileiros estratégicos, incluindo aço, alumínio e produtos agrícolas. A voz do presidente era firme. Flashes de câmeras brilharam, perguntas foram feitas, mas não houve mais explicações. Senti minhas pernas fraquejarem. Parecia uma declaração de guerra. Acabou, percebi. O engenheiro Mendes murmurou, analista Steele. Agora só nos resta esperar pela reação do Brasil. Na manhã seguinte, esperei por uma declaração do governo brasileiro. Eu esperava uma reação, medidas de retaliação. Mas não houve nenhuma palavra do Brasil. Silêncio total. Um silêncio que era de alguma forma aterrorizante. Sem raiva, como se não valesse a pena dar atenção. E naquela tarde, a frente interna americana começou a desmoronar primeiro. A Boeing. O CEO da Boeing convocou uma coletiva de imprensa de emergência.
Seu rosto estava pálido. Sem as ligas de aço especial do Brasil, nossa indústria de aviação não pode sobreviver. Uma tarifa de 100% é uma sentença de morte para a Boeing. Uma hora depois, o CEO da Tesla também emitiu uma declaração. As gigafábricas da Tesla dependem da tecnologia de nióbio do Brasil para as baterias de próxima geração. Se as tarifas continuarem, teremos que reorganizar nossos negócios. O CEO da John Deere e da Cargill, e de outras gigantes do agronegócio seguiram com declarações semelhantes. Sem a agrotecnologia brasileira, a segurança alimentar americana está em risco. Eu assisti ao mercado de ações em tempo real. As ações da Tesla começaram a despencar, caindo 12% em apenas 30 minutos após a abertura do mercado. Boeing caiu 9%, a Cargill 8%. Todo o setor de tecnologia e indústria dos Estados Unidos entrou em pânico. O engenheiro Mendes correu para o meu escritório. Analista Steele, o valor de mercado está desaparecendo. Fiz os cálculos. Em um único dia, o valor de mercado das ações de tecnologia e indústria dos Estados Unidos havia evaporado em 800 bilhões de dólares. Um número astronômico. O Brasil não havia feito nada. Apenas permanecendo em silêncio, a América começou a se autodestruir. As palavras do engenheiro Mendes estavam certas. O Brasil não disse uma palavra. Nenhuma medida de retaliação, nenhuma declaração. Apenas observando silenciosamente. E nesse silêncio, as empresas americanas começaram a levantar a bandeira branca. Olhei pela janela. O céu de Washington estava escurecendo. A voz confiante de Vance ecoava em meus ouvidos. Uma nação em desenvolvimento não pode desafiar os Estados Unidos. Mas a realidade era exatamente o oposto. O Brasil não havia feito nada. Apenas com seu silêncio, a América foi a primeira a se ajoelhar. Naquele momento o telefone tocou. Era da Casa Branca. Reunião de emergência. Venha imediatamente. A voz do outro lado da linha tremia. Quando nos reunimos novamente na sala de conferências da Casa Branca, a atmosfera era completamente diferente. Era pânico total. Vance estava sentado, pálido, e os outros assessores não conseguiam nem fazer contato visual. Analista Steele, diga-nos francamente. Quão séria é a nossa situação agora? Perguntou a secretária do Tesouro, Wallace. Sua voz também tremia. Desdobrei os materiais que preparei e falei calmamente, suprimindo minhas emoções. A dependência americana do nióbio brasileiro para a indústria de defesa e aeroespacial é de 92%. Não há substitutos. A única alternativa é a China, mas o desempenho é 30% inferior. A lacuna tecnológica é de no mínimo 5 anos. A sala ficou em silêncio. Continuei. A tarifa de 100% que está em vigor não está pressionando o Brasil, mas sim autodestruindo as empresas americanas. Os custos de produção da Tesla, Boeing e John Deere dobraram. Neste ritmo, a liderança em veículos elétricos e aviação se mudará para a China ou Europa. A tarifa não é uma pressão sobre o Brasil, é um ato suicida que aperta nosso próprio pescoço. Vance chutou sua cadeira e se levantou. Então o que você quer que façamos? Aceitar todas as exigências do Brasil? Naquele momento alguém entrou apressadamente. Ele segurava documentos, seu rosto coberto de suor. Relatório de emergência. Ofegante, ele jogou os papéis na mesa. Ford, GM e Tesla. As três emitiram uma declaração conjunta. Se a tarifa não for revogada em 24 horas, eles pararão todas as linhas de produção em Detroit. A sala de reuniões explodiu. A secretária Wallace pegou os documentos e começou a ler. Suas mãos tremiam. Isso é sério? Toda a indústria automobilística americana vai parar? O assessor assentiu. A posição das três empresas é que a produção de veículos elétricos é impossível sem o fornecimento de baterias com tecnologia brasileira. Os estoques já estão se esgotando e não há outros fornecedores. Olhei para o engenheiro Mendes.
Ele balançou a cabeça negativamente e murmurou baixo, analista Steele. Agora você entende o significado do silêncio do Brasil. Eles não precisam dizer nada. Os números contam toda a história. As palavras do engenheiro Mendes ecoaram na sala. Era verdade. O Brasil nunca levantou a voz. Nenhuma retaliação, nenhuma declaração. Apenas silêncio. Mas nesse silêncio as futuras indústrias e as principais indústrias da América desmoronaram simultaneamente. Vance desabou em sua cadeira. Sua confiança havia desaparecido. Então, não temos escolha a não ser admitir a derrota? Respondi calmamente, nós já perdemos. A questão é quão rápido admitimos isso. A secretária Wally suspirou profundamente. Temos que reportar ao presidente. Não há outra maneira senão revogar a tarifa. A sala foi envolvida por um silêncio pesado. Ninguém disse nada, mas todos entenderam. A América tinha que levantar a bandeira branca. Olhei pela janela. As luzes da cidade de Washington ainda eram brilhantes, mas eu não sabia por quanto tempo esse brilho duraria. 3 dias depois, a Casa Branca emitiu uma declaração de emergência. O presidente não apareceu na sala de imprensa. Em vez disso, um porta-voz leu uma breve declaração. O governo dos Estados Unidos iniciará negociações com o governo brasileiro. As negociações práticas para reconstruir as relações comerciais entre os dois países começarão em breve. Iniciar negociações era como se expressava, mas todos sabiam. Era uma declaração de rendição de fato. Assisti à cena do meu escritório. O engenheiro Mendes estava ao meu lado, mas não dissemos nada. As notícias em tempo real passavam na tela do computador. A manchete do Wall Street Journal: Casa Branca ondeia bandeira branca para o Brasil. O New York Times foi mais direto: guerra tarifária, América derrotada em apenas 3 dias. Sentei-me em frente ao teclado. Era a hora de escrever o relatório final. O título já estava decidido. O gigante desperto, o Brasil no coração da indústria americana. Comecei a digitar. Em março de 2025, a América recebeu um cheque-mate econômico. A tarifa de 100% sobre produtos brasileiros foi revogada em apenas 3 dias. Na superfície foi o início de negociações, mas na essência foi uma rendição. Meus dedos não paravam. O Brasil não disse uma palavra. Nenhuma retaliação, nenhuma declaração. Apenas silêncio. Mas nesse silêncio as empresas americanas se ajoelharam. Boeing, Google, Tesla, Ford, GM e as empresas que representam a América gritaram em uníssono: os negócios são impossíveis sem o Brasil. Parei de digitar por um momento e olhei pela janela. Os números não mentem. Nióbio 98%, biocombustíveis 75%, agrotecnologia 80%. Esses números contam toda a história. O Brasil não é mais um mero fornecedor de commodities. É o coração e o cérebro da indústria americana. Éramos nós que não admitíamos esse fato. Escrevi a última frase. Foi então que percebi pela primeira vez. Até mesmo o brilho desta cidade de Washington era sustentado pela tecnologia invisível do Brasil. O Brasil era um gigante. Éramos nós que mantínhamos os olhos fechados. Salvei o relatório. O engenheiro Mendes bateu no meu ombro. Relatório brilhante, analista Steele. Mas você acha que aqueles que o lerem aprenderão a lição? Não consegui responder. Eles aprenderiam a lição ou repetiriam o mesmo erro? Apenas uma coisa era certa. A América perdeu e o Brasil venceu sem dizer uma palavra. Uma semana depois, o local das negociações foi montado em uma sala de conferências de um hotel em Washington. Eu e o engenheiro Mendes estávamos presentes. Do lado americano, a secretária do Tesouro Wallace liderava a delegação, com Vance e a equipe econômica da Casa Branca presentes. O representante do lado brasileiro era o embaixador Moraes, um diplomata de carreira do Itamaraty. Ele parecia ter uns 40 e poucos anos,
Vestia um terno cinza impecável, sua expressão era calma e não havia hesitação em seus olhos. Era como se ele soubesse que a partida já estava ganha. A atmosfera na sala era estranha. Alguns dias antes, a América estava confiante, mas agora a situação estava completamente invertida. O rosto da secretária Wallace mostrava exaustão, e Vance estava sentado com uma expressão desconfortável. Era como se eles tivessem vindo para assinar um documento de rendição, não para negociar. As negociações começaram. A secretária Wallace falou primeiro. Embaixador Moraes, parece que houve um mal-entendido entre nossos países. O governo dos Estados Unidos deseja continuar a relação de amizade com o Brasil. Portanto, preparamos uma proposta para reduzir a tarifa para 50%. Um ajuste para 50%. Parecia uma concessão, mas ainda era um nível alto. Observei a reação do embaixador Moraes. Ele nem sorriu, apenas abriu silenciosamente seu laptop e projetou a tela. Um gráfico apareceu. Este é o movimento de investimento das empresas brasileiras e seus parceiros na última semana. O gráfico mostrava setas vermelhas, representando o fluxo de capital deixando a América para a Europa e a Ásia. A Embraer anunciou a expansão de sua fábrica na República Tcheca e no Vietnã. A Braskem decidiu construir uma nova planta de bioquímicos de 4,5 bilhões de dólares na Polônia e na Indonésia. A UEG vai investir 3,7 bilhões de dólares na expansão de suas linhas de produção na Turquia e na Índia. A Vale anunciou um novo centro de pesquisa de minerais estratégicos na Alemanha. Apenas na última semana, 23 bilhões de dólares em investimentos saíram dos Estados Unidos. Neste ritmo, 80 bilhões de dólares terão se movido até o final do ano, e esse dinheiro nunca mais voltará. A voz do embaixador Moraes era monótona. Ele estava apenas lendo os fatos, mas essa calma era o que a tornava assustadora. A secretária Wallace parecia confusa. Não é uma decisão precipitada? Estamos negociando agora. O embaixador Moraes mostrou o próximo slide. Uma proposta da União Europeia preenchia a tela. O governo alemão ofereceu um subsídio de 3 bilhões de euros para atrair uma fábrica de baterias. A França prometeu uma isenção fiscal de 20 anos para uma fábrica de semicondutores. A Polônia ofereceu terra e infraestrutura gratuitas. O Vietnã ofereceu reduzir as tarifas de eletricidade pela metade. O embaixador Moraes desligou a tela e olhou diretamente para a secretária Wallace. Secretária, 50% de tarifa é um insulto. A Europa e a Ásia estão estendendo o tapete vermelho, enquanto a América tenta negociar com uma bola de ferro no nosso pé. Qual deles devemos escolher? Não é óbvio. A sala ficou em silêncio. O embaixador Moraes colocou uma pasta grossa de documentos que havia preparado sobre a mesa. A posição do governo brasileiro é clara. Revogação completa das tarifas e simplificação dos procedimentos de visto para nossos especialistas. Estas duas são as pré-condições para as negociações. Isto não é uma exigência. É a condição mínima. Vance chutou sua cadeira e se levantou. Seu rosto ficou vermelho. Isto não é uma negociação, é uma exigência unilateral. Você pretende que a América faça uma concessão total? Isto é um insulto. O embaixador Moraes olhou lentamente para Vance. Seus olhos eram frios e penetrantes. Com um tom calmo, mas firme, ele disse: Assessor Vance, a negociação é possível quando ambas as partes são iguais. Você acha que esta situação é de igualdade? Vance ficou sem palavras. O embaixador Moraes levantou-se e caminhou lentamente pela sala enquanto continuava. Nos últimos 3 dias, o valor de mercado das ações de tecnologia dos Estados Unidos evaporou em 800 bilhões de dólares. Ford, GM e Tesla declararam a paralisação da produção. A Boeing reduziu sua previsão de lucros para o próximo ano em 50%. O Google adiou indefinidamente a expansão de seus data centers e a Amazon cancelou o lançamento de seus serviços de inteligência artificial. Ele parou perto da janela e olhou para a paisagem de Washington. O Brasil não fez nada.
Nenhuma declaração, nenhuma retaliação, nenhum aviso. Apenas ficamos em silêncio. A América desmoronou por conta própria. Ele se virou para Vance e o encarou diretamente. Assessor, quem está insultando quem? Quem deteve um engenheiro brasileiro por 7 horas no aeroporto? Quem jogou a bomba de uma tarifa de 100%? Quem disse que uma nação em desenvolvimento não pode desafiar a América? Vance desabou em sua cadeira, seu rosto pálido. O embaixador Moraes voltou para a mesa e jogou sua última carta. Este é o último relatório que recebi esta manhã. Devo lê-lo para vocês? Ele abriu o documento. CEO da Tesla, Elon Musk, sem o fornecimento de baterias com tecnologia de nióbio do Brasil, a redução do nosso negócio de veículos elétricos é inevitável. CEO da Boeing, Dave Calhoun, a produção de aeronaves de próxima geração é impossível sem as ligas especiais brasileiras. Estamos considerando transferir a produção para a Europa. CEO da Cargill, David McLennan, sem a agrotecnologia brasileira, a segurança alimentar americana está em risco. Estamos negociando uma realocação para o Canadá. O embaixador Moraes fechou o documento. Os CIOR que representam a América estão dizendo em uníssono: os negócios são impossíveis sem o Brasil. Esta é a realidade. A sala congelou. O embaixador Moraes finalmente declarou: escolham. Assessor Vance, vocês vão proteger o orgulho de uma era industrial antiga ou vão agarrar a hegemonia da era da inteligência artificial que está por vir? Ambos são impossíveis. A América não pode ser uma superpotência da inteligência artificial enquanto protege seu orgulho. A escolha é de vocês. A secretária Wallis disse com a voz trêmula: tempo. Por favor, nos dê tempo. Precisamos consultar Washington. O embaixador Moraes olhou para o relógio e respondeu: dou-lhes 3 dias. Depois disso, a retirada das empresas brasileiras da América começará a sério. Ele se levantou e, sem sequer um aperto de mão, apenas uma reverência, deixou a sala. As costas retas, o passo de um vencedor. Fiquei sentado, atônito. O engenheiro Mendes disse baixinho: analista Steele. Talvez esta seja a verdadeira face de uma superpotência. Uma hegemonia que nem precisa de palavras. No final, não demorou 3 dias. 2 dias depois, a Casa Branca ligou primeiro. Uma semana depois, o próprio presidente apareceu na sala de imprensa e anunciou: o governo dos Estados Unidos revogará totalmente o plano de tarifas sobre produtos brasileiros. Vamos fortalecer significativamente a cooperação tecnológica entre os 2 países e simplificar imediatamente os procedimentos de visto para os especialistas brasileiros. O Brasil é o parceiro estratégico mais importante para a América. Assisti ao anúncio do meu escritório. Na superfície, era um fortalecimento da cooperação, mas todos sabiam. Era uma rendição completa. Escrevi meu relatório final. 2025. A América se ajoelhou para o Brasil. Na superfície foi a revogação das tarifas, mas na essência foi uma declaração de rendição. A América recebeu um checkmate econômico. O gigante adormecido. Esse era o Brasil. Foi então que percebi pela primeira vez. O brilho de Washington era sustentado pela tecnologia invisível do Brasil. O Brasil era um gigante. Éramos nós que mantínhamos os olhos fechados. Agora, o mundo inteiro saberá. Quem é a verdadeira potência do século XXI? A partida de algumas dezenas de especialistas brasileiros paralisou todo o estado do Texas. A proporção de 1 para 19. A América que levantou a bandeira branca em apenas 3 dias. E o Brasil que venceu com silêncio. A verdadeira superpotência é provada não pela voz, mas pela tecnologia. O Brasil não disse nada. Os números disseram tudo. 3 dias depois, a cidade de Washington estava banhada pela luz do sol da primavera. Mas no fundo do meu peito, um vento frio ainda soprava. A América havia se ajoelhado para o Brasil, abandonando todo o seu orgulho. Revogação de tarifas, simplificação de vistos, fortalecimento da cooperação tecnológica.
Na superfície, amizade e colaboração. Mas por baixo, havia um profundo sentimento de derrota e o colapso da ilusão de líder mundial que havíamos mantido por tanto tempo. Ainda assim, a cidade estava voltando ao normal. As notícias econômicas após o caos temporário começavam a mostrar sinais de normalização. Google, Amazon, Tesla, Ford, todos estavam gradualmente voltando à produção. Mas eu sabia. Escondido por trás dessa calma, havia um grande ponto de virada. Eu havia testemunhado o momento em que a história mudou drasticamente de curso. A verdadeira força do Brasil estava em seu conhecimento invisível e na força de seu pessoal, acumulada no campo. O know-how acumulado ao longo de décadas nas empresas brasileiras era transmitido por osmose. O manual escrito no papel era apenas o resultado. A essência estava por trás dele, a vasta acumulação de tentativas e erros, o instinto do artesão e a fusão da ciência. Nós, americanos, acreditávamos que havíamos movido o mundo com sistemas e mecanismos. Que qualquer problema poderia ser resolvido gerenciando números e estabelecendo regras. Mas desta vez, diante da força do povo e do campo do Brasil, de sua confiança silenciosa e de sua busca paciente, sentimos dolorosamente como nosso sistema era frágil. A verdadeira força estava no silêncio. Uma semana depois, encontrei o engenheiro Mendes em um pequeno café perto do aeroporto. Richard, ele perguntou suavemente, você se sente amargurado? Honestamente, sim. Sinto que fomos confrontados com nossos limites. Mas estranhamente também há uma sensação de alívio. Como se finalmente pudéssemos encarar a realidade. A América não pode mais ser como era. O engenheiro assentiu. A força do Brasil está no invisível. Se você olhar apenas para a superfície, não notará a essência. Para que a América se torne forte novamente, será necessário olhar para o poder das pessoas por trás dos números. A era está mudando silenciosamente. Mas a mudança sempre cria novas oportunidades. Mesmo que seja amargo agora, em 10 anos, essa experiência será um grande trunfo. Naquela tarde, caminhei ao longo do rio Potomac pela primeira vez em muito tempo. A luz do sol da primavera, o verde das árvores, o brilho do rio que fluía lentamente. Mas em minha mente, o tom monótono do embaixador Moraes, o peso do silêncio, as costas daquele vencedor, voltavam repetidamente. A América acreditou por muito tempo que era a única superpotência. Mas era uma ilusão. Hoje o mundo é movido por múltiplos gigantes. Um deles é o Brasil, silenciosamente mas firmemente, apoiando o coração e o cérebro do mundo. De volta ao escritório, comecei a preparar um novo projeto de análise. O tema: Aprendendo com a Força de Campo do Brasil, um caminho para a regeneração industrial americana. Uma revolução silenciosa já havia começado. Meses depois, novos projetos de colaboração tecnológica surgiram entre o Brasil e os Estados Unidos. Tesla e Vale, Google e Embraer, Boeing e Embraer. Empresas que antes eram rivais em seus respectivos campos agora começavam a desenhar o futuro juntas. Na sala de conferências da Casa Branca, engenheiros de ambos os países trocavam opiniões em português e inglês, engajados em discussões acaloradas. Um dia, visitei um centro de inovação tecnológica recém-criado no Texas. Lá, jovens engenheiros do Brasil e dos Estados Unidos estavam imersos em desenvolvimento de inteligência artificial de ponta e pesquisa conjunta de materiais para baterias. Em um canto do laboratório, cadernos e desenhos manuscritos deixados pelos especialistas brasileiros eram cuidadosamente preservados. Isto é um tesouro, disse um jovem pesquisador americano, virando as páginas de um caderno. Nele fórmulas, ajustes finos de controle de temperatura, e até exemplos de falhas e percepções estavam escritos em detalhes. Nossos colegas brasileiros mais velhos compartilharam tudo sem esconder nada. No começo foi frustrante, mas agora sou verdadeiramente grato. Falhas e conflitos, quando transmitidos através de gerações, tornam-se novo valor. O Brasil não apenas venceu, ele ensinou. A coragem de ensinar, a generosidade de confiar, que os especialistas brasileiros mostraram no campo, estava agora brotando silenciosamente aqui.
A América será forte novamente? Uma jovem engenheira brasileira me perguntou. Com certeza, respondi com um sorriso. Se tivermos a coragem de aprender com nossos erros e com os pontos fortes dos outros, qualquer país pode renascer. Eu aprendi isso em primeira mão. O futuro deve ser brilhante. A estrutura industrial da América continuou a mudar rapidamente. O modelo brasileiro de melhoria de campo se espalhou, e palavras como Kaizen, círculo de QC e chão de fábrica se tornaram de uso comum. A verdadeira recuperação, eu acreditava firmemente, residia não nos números, mas na paixão do campo. Um dia, na Biblioteca Nacional de Washington, encontrei uma passagem em um livro: o destino de uma nação é, em última análise, determinado por seu caráter. Tecnologia e riqueza só demonstram seu verdadeiro valor quando apoiadas por um coração forte. Através desta grande derrota, pude repensar o que é a força. E mais uma vez, eu estava convencido de que a resposta está sempre nas pessoas. A revolução silenciosa que começou naquela primavera continuou. O evento que uma vez foi chamado de derrota é agora um símbolo de uma nova era. A verdadeira força não está nos números ou em palavras extravagantes. É o orgulho que vive no silêncio, o coração que continua aprendendo sem medo do fracasso, a coragem de reconhecer os outros. Isso é o que conecta as pessoas através de países e eras e abre o caminho para o futuro. Como o céu azul de Washington, o vento da mudança sempre soprará. Sem temer esse vento, caminhando juntos e aprendendo juntos.